Pastor João Paulo Quintela participando com a gente. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham de forma presencial e também online. Pedir aqui, né, Tiago, a participação de todo mundo, sempre deixando aí a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta e, claro, contribuindo também, fazendo os seus acréscimos, né, em cima daquilo que iremos compartilhar aqui, né? Gálatas capítulo 3, do verso 1 até o 14, será a base de hoje. A gente vai bater um papo sobre essa porção e tenho certeza que vai ser, mais uma vez, muito especial para a gente. Legal, JP. Eu lembro aos irmãos que estão participando aqui de forma presencial, vai ter um microfonezinho aqui, né, Rames? Aqui na frente, o irmão pode estar vindo aqui colocar sua opinião, sua pergunta, né? Hoje, como os irmãos já puderam perceber, não temos a participação do nosso querido pastor Mano Góes. Há 2 quartas-feiras atrás, o João Paulo não pôde vir e hoje o Mano está pagando na mesma moeda, vingativo é ele. Estou brincando, meus irmãos, o pastor Mano não pôde estar presente hoje, então nosso bate-papo aqui vai ser com o pastor João Paulo. Vamos dar continuidade, então, que tenhamos uma noite preciosa, que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra, então, para o pastor João Paulo Quintela. Vamos lá. Eu queria fazer a leitura do texto que vamos explanar. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 1 até o versículo 14, tá? Acho válido a gente ir se alimentando da palavra, degustando a palavra, compreendendo o que o texto está dizendo, para a gente poder também compreender na hora da explicação, explanação. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé, ou pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém. O apóstolo Paulo continua a sua sequência de defesa, continua a sua exposição do Evangelho, continua mostrando e desnudando a situação dos Gálatas, que em um momento estava vivendo o Evangelho, aquele Evangelho pregado pelo Paulo, e compreendendo esse Evangelho. Em um outro momento, de forma fácil, como diz o Paulo nos capítulos anteriores,
de forma fácil e rápida, já estava se deixando levar por outros ensinamentos, diferente daquele que o próprio apóstolo Paulo estava ensinando. Quando chega agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo desafia os próprios Gálatas com a sua própria experiência, a sua dos Gálatas. Ele vai falar: ó insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? O Paulo já começa falando o seguinte: olha, vocês viveram tudo isso, vocês compreenderam tudo isso. Talvez a expressão diante dos seus olhos não seja exatamente a crucificação, mas a pregação do apóstolo Paulo, que era tão real e apaixonante, a ponto dos Gálatas compreenderem perfeitamente, entenderem a mensagem do Evangelho, que era simplesmente pela graça, uma salvação mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Aí o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, Tiago, é que quando ele fala insensatos, ele não está falando simplesmente de algo do intelecto, algo que mexa com a mente. Ele está falando algo mais profundo, algo que fale ao coração, algo que fale aquele que toma uma atitude diferente, uma atitude que não deveria fazer, às vezes até sabendo disso, mas acaba, por algum ou outro motivo, agindo de forma insensata. Paulo está falando primeiramente da experiência desses camaradas, e ele vai falar em um outro momento sobre as suas atitudes insensatas ou nécias, né? em outra versão. No original, como eu falei, ele vai estar falando sobre os Gálatas se deixando levar. E aí ele vai falar o seguinte: quem os enfeitiçou? Aqui ele não está dizendo, obviamente, enfeitiçou no sentido de magia ou bruxaria. Quando ele fala enfeitiçou, se deixou levar pela boa conversa, pela eloquência daqueles falsos mestres. Enfeitiçou no sentido: caramba, eu preguei, ensinei, ministrei, vocês entenderam, revelaram o Evangelho, e por uma conversa fiada, ou uma conversa muito bonita, se deixou levar, se deixou enfeitiçar, a ponto de rejeitar o Evangelho que foi pregado. Aqui ele está dizendo, e aí como é o primeiro ponto, já é uma primeira meditação para a gente, tá? Poderia fazer a aplicação no final, mas eu já quero trazer agora. É que esses Gálatas, eles foram enfeitiçados pela bonita palavra, pela eloquência daqueles falsos mestres, ouvindo os argumentos legalistas, ou seja, diante da lei, ou somente pela lei, porém eles não refletiram. E é nesse contexto, Tiago, que Paulo fala: cara, vocês são insensatos. Porque eu expliquei tudo para vocês, dizendo exatamente como era que funcionava. Vocês sinalizaram que haviam compreendido. Só que agora, com uma fala bonita, com algo interessante, vocês se deixam levar sem refletir naquilo que fora dito. Muitas vezes, eu e você também caímos nesse erro. Por mais que a gente tenha escutado o Evangelho, tenha compreendido o Evangelho, tenha vivenciado o Evangelho, por mais que, assim como os Gálatas, que Paulo cita no capítulo 3, a gente tenha visto o próprio Cristo debaixo dos nossos olhos, não propriamente dito, mas entendendo, sentindo no coração, percebendo isso, só que com uma ou duas ou três palavras de alguém mais atual, ou uma palavra mais moderna, mais requintada, mais teoricamente interessante, a gente se deixa levar e começa a questionar, a colocar em dúvida a verdade do Evangelho. Eu vejo essa expressão do apóstolo Paulo, essa interrogação do apóstolo Paulo de quem vos enfeitiçou, como algo tocante assim. Mais uma vez eu vejo
eu percebo, quando eu olho para esse cenário, para a cena, eu vejo o apóstolo Paulo chocado, comovido com esses Gálatas que tão rapidamente se deixaram levar e agora estava enfeitiçado. Sem querer usar alguém como exemplo, mas é como se eu e você, hoje, estivéssemos enfeitiçados, porque nos deixamos levar com uma fala bonita de alguém, por exemplo, que fala, dê tudo para a igreja. Está sem dinheiro? Então venda o seu carro, venda o seu computador, venda o seu celular e entregue no altar. Coisas desse tipo e a gente se deixa levar. Não, venha passar pela fogueira, ou venha fazer isso, ou venha fazer aquilo, para que você se sinta recebido, recepcionado por Deus. Não precisamos disso. O evangelho é simples, o sacrifício foi feito, como diz o texto lá no finalzinho que nós lemos, versos 13 e 14, já foi feito por Cristo Jesus. Cristo Jesus já se entregou por mim e por você. Paulo continua falando, no versículo 2, gostaria de saber apenas uma coisa. Olha que interessante, o apóstolo Paulo continua conversando com os Gálatas e, de alguma forma, mostrando o quanto eles estão errados. Ele fala, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Mais uma vez o apóstolo Paulo toca na experiência dos camaradas. Ele está dizendo, pessoal, foi o Espírito que revelou a vocês, que mostrou a vocês, que convenceu vocês? Ou foi a boa prática de vocês, as boas atitudes de vocês? Foi a lei cerimonial, a observância fiel e absoluta, a lei cerimonial que fez com que vocês entendessem o Evangelho? Ou foi o próprio Espírito? Mais uma vez, o apóstolo Paulo desafia esses camaradas, ele mostra, revela uma verdade. Ele faz sempre esse paralelo entre espírito e carne. Quer ver uma coisa? No versículo 3 ele fala o seguinte, será que vocês são tão insensatos, mais uma vez, que tendo começado pelo Espírito, e aí é Espírito mesmo, é revelação, é compreensão, é ser convencido pelo Espírito Santo, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Ora, os caras entenderam o Evangelho, eu entendi o Evangelho, você entendeu o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo que age em nosso favor, e agora nós estamos colocando em xeque, na verdade, os Gálatas estão colocando a sua confiança, não mais no meio espiritual, no Espírito Santo, mas na sua própria carne, porque no original, esse pelo esforço próprio, no original, é carnal, falando de carne, e aí é essa referência, ou essa comparação entre espírito e carne, entre o espiritual e o carnal. Os Gálatas estavam começando a colocar sua confiança nas práticas judaizantes, confiando que a lei cerimonial valia muito mais do que a graça de Deus. A lei cerimonial era mais importante, tinha mais poder para chegar, para levar à perfeição do que a própria graça de Deus. Aí é como o apóstolo Paulo está falando aqui. Querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Percebe a ironia do Paulo? Parece que ele está tirando onda mesmo. Cara, vocês foram convencidos pelo Espírito. E agora vocês querem se aperfeiçoar pela carne, pelo esforço próprio. Não dá. O apóstolo Paulo primeiro fica comovido e depois ele fica chateado, né? Penso eu que ele fica chateado quando ele faz essas indagações. Gálatas capítulo 3, versos do 1, 2 e 3 até aqui. A gente vai continuar, né? Se tiver alguma coisa, Tiago, pode parar, tá? Você que diz aí. Legal. Eu lembro mais uma vez os irmãos que podem participar colocando aí suas opiniões e suas perguntas, tá? Recebi aqui uma pergunta no WhatsApp, JP diz assim, a palavra insensatos não indica falta de inteligência, mas falta de sabedoria? Paulo queria saber se era alguma espécie de feitiço que impedia os Gálatas de se lembrarem do Evangelho do Cristo crucificado? Legal, boa pergunta.
Em relação à insensatez, pode ser em relação à falta de sabedoria, mas no original, nécio e insensato, nesse contexto, Lucas vai falar isso também, é justamente uma atitude impensada, uma atitude sem reflexão. É você agir de forma abrupta, sem medir as consequências. Nesse contexto, o insensato que o Paulo fala é em relação à atitude, é a qualidade daquele que age de forma irrefletida. E a outra pergunta é o feitiço, né? O apóstolo Paulo, nesse contexto também, ele está falando não em termos de magia, não em termos de bruxaria, como o termo que eu usei, e feitiço, como quem perguntou usou. Na verdade, o que ele pensa, o que ele desenvolve, né, o que ele constrói naquele momento, é justamente, cara, tu se deixou levar, até porque no capítulo 2, ele também fala isso, tu se deixou levar, tu foi enfeitiçado com palavras bonitas, até porque no contexto ele vai fazer sempre essa comparação entre a lei, nesse primeiro momento é espírito e carne, entre a lei e a graça, espírito e carne, e mais na frente sobre o homem e o Deus, ou o Deus e o homem. Então, o feitiço, ou o enfeitiçar, né, que ele fala aqui, na minha versão é enfeitiçar, o feitiço que ele utiliza aqui é justamente se deixou levar com palavras bonitas, com essa ironia, e não feitiço de fato místico, mágico e tal. Ok? Perguntinha, vai lá. Perguntinha, o microfone está aí. De forma presencial, tem gente perguntando, então vai lá. Beleza, pode perguntar. Manda perguntas tanto online, e quem está aqui também presente pode ficar à vontade. Oi, som. Pastor, é porque assim, o senhor estava falando que eles estavam tipo buscando melhorar através da carne, né? Sim. Aí, por exemplo, como é que eu posso perguntar? Por exemplo, o evangelho foi pregado para eles, mas eu buscando a minha melhora pessoal, isso não é tipo mentalmente e carnalmente, não? Não. Pois é, porque o que eles estavam tentando obedecer? É isso que eu fico meio, rapaz, o que esses caras estavam tentando obedecer? Porque deveria ter mandamentos que Jesus deixou lá para amar. O que eles estavam tentando obedecer que não era para obedecer? Legal. Não eram os princípios. Por exemplo, você citou aí a lei, 10 mandamentos, tal, não sei o quê. Mas no contexto, inclusive no capítulo 1 e 2, a gente vai ver que eles estavam querendo a circuncisão. A briga entre Paulo e Pedro, por exemplo, aquela discussão foi entre a circuncisão. O Pedro estava conversando com uma galera que fazia parte do grupo onde ele deveria estar pregando. Mas vem um outro grupo que ele se afasta. Por quê? Porque eles estavam impuros em relação à lei deles. Então, não é simplesmente a minha consciência que busca a santidade. Essa é ok. Muito embora, e aí eu vou falar um pouco sobre isso também, não é a minha santidade, não é a minha moralidade, não é o meu intelecto, não é a minha busca que vai me santificar, me purificar, me salvar. Não é. É a graça de Deus. O justo, vai dizer o texto, viverá pela fé. Não adianta. Aí, a gente vai falar um pouco mais na frente aqui também, mas, por exemplo, alguém pode citar, mas o Abraão foi escolhido como um homem de fé, o pai da fé, e ele se circuncidou. E ele praticou a lei, ele executou, exerceu, desenvolveu a lei naquele contexto e tal. É verdade. Mas primeiro ele creu. Antes existe a fé. Eles estavam substituindo. É tipo assim, para que você se santifique, Ramsés, você precisa dar 3 pulinhos, 3 gritinhos e dar 2 voltas no quarteirão todo dia. Como assim? O que é que tem a ver? Não tem. O fato de você buscar melhorias com a sua esposa, no seu trabalho, na igreja, com seus irmãos, com seus filhos, isso é ótimo, isso é ok, isso é massa. Isso é resultado da sua fé. Você não vai fazer isso para crer. Você faz isso porque já creu. Entendeu? O sacrifício de Abraão é porque ele já creu. Aqui, eles estavam tentando acrescentar algo
a sua fé, acrescentar algo à mensagem que Paulo havia pregado. Paulo pregou, ele falou, cara, que mensagem massa. Só que, além disso, eu preciso de circuncisão, eu preciso de mais isso, por aí vai. Beleza, vamos lá. Paulo está dizendo, tá com a cabeça cheia, né? E pensando, cara, vocês começaram tão bem. E de fato, tá, Tiago, eu penso que a mensagem do Paulo, desde o começo, é essa. Meu irmão, vocês começaram tão bem, velho. Vocês foram tão bacanas, assim. Receberam a palavra, vivenciaram a palavra, só que por pouca coisa vocês se deixaram levar. E aí é mais um insight para a gente. O fim é melhor do que o começo. Não adianta você começar bem e terminar mal, cara. Não adianta. É até preferível que você comece mal, tropeçando, vem para o culto, compreende o evangelho, mas, sei lá, volta, toma uma cachaça, depois se arrepende e vem para o culto, e aí um mês depois toma mais uma, mas vem para o culto, e aí se firma e termina bem. É melhor do que você começar firme e forte, cheio de gás e disposição, e daqui a 2, 3 anos, 4 anos, está fazendo o que não deve. Na verdade, o melhor mesmo é você começar bem e terminar bem. Só que o que o Paulo está falando é o seguinte, cara, vocês começaram bacana, velho. Vocês estavam num caminho legal. Só que por algum motivo vocês começaram a caírem em contradição. O que é triste, essa sequência dos Gálatas, pelo menos até aqui. E aí, o apóstolo Paulo ele vai escrevendo, justamente aplicando na vida deles, mostrando para eles o quão ele tem se desviado. É muito massa isso, porque o apóstolo Paulo, já falei isso na semana passada, o apóstolo Paulo ele não chega revelando todo o erro de uma forma agressiva, rude. Não, ele vai falando, cara, vem cá, vocês não receberam a revelação pelo Espírito? Aí como é que vocês vão se aperfeiçoar pela carne? Não dá, não tem condições. E ele começa aplicando na vida deles. O Ramsés fez um questionamento que eu achei legal, sobre essa busca, né? Mas preste atenção, não é o meu posicionamento político. Tu é cristão, cara? Como é que tu é cristão e vota em fulano de tal, ou defende fulano de tal? Aquele da cor verde e amarelo. Aí vem o outro cara e fala a mesma coisa com o outro da cor vermelha. Tu é cristão e vota no da cor vermelha, como é isso? É difícil. Não é o meu pensamento, ideologia política, não é o meu curso, não é o meu curso superior, não é minha pós-graduação, não é o meu intelecto, não é a minha moral, não é também. Nada disso vai interferir na graça de Deus sobre a minha vida. Nada. Ah, mas eu sei tudo sobre a doutrina. Ok. Mas a graça de Deus te alcançou? Mas você já compreendeu o evangelho genuíno? Já confessou Cristo e vive uma vida cheia do Espírito Santo? Senão não vai adiantar. Vai ser vazio toda a sua doutrina, intelecto, teologia, política, economia, tudo que você tiver. Se não tiver Cristo, compreensão do evangelho, certeza e convicção da graça, é balela, nada vai fazer a diferença. Se uma pessoa se baseia sua confiança para essa vida ou para qualquer outra, em qualquer coisa fora de Cristo, está pondo sua confiança, como diz o apóstolo Paulo aqui, na carne. Qualquer coisa que eu confie, além de Cristo, ou para além de Cristo, ou fora de Cristo, não adianta. Eu estou colocando a minha confiança na carne. Estou colocando a minha confiança naquilo que não é o alvo, que não é o foco, que não é a referência. Tiago, alguma pergunta aí? Vai lá, aqui no presencial. Tem mais gente querendo fazer pergunta. Tem uma pergunta. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Bom, aqui na carta de Paulo, em 1 Timóteo,
capítulo 1, versículo 9, fala assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Certo? Então, assim, será que quando Paulo chama os Gálatas de insensatos, ele não estava querendo chamá-los de desobedientes? Não é isso? Se foi desobedientes, eles foram desobedientes em quê? Em tudo aquilo que Paulo ensinou sobre o verdadeiro evangelho? E também, será que foram por causa desses fascínios citados no livro de 1 Timóteo, que estavam sendo apresentados a eles? Será que foi esse tipo de desobediência, João Paulo? Obrigado, meu irmão. E também se é desobediência mesmo, né? Obrigado pela pergunta. Sim, eu vejo como uma desobediência insensata, uma insensatez. Você acaba sabendo do que é correto e acaba não fazendo, mas eles não foram contrário a tudo que o Paulo falou. Não. Pelo contrário, não foi em sua totalidade, né, assim. O ponto principal, e aí é o que de fato vale, é que eles tentaram complementar a obra de Cristo. Ponto. Eles foram convencidos pelos judaizantes de que Cristo, em outras palavras, não era o suficiente. Pronto. Isso foi o ato de desobediência. Isso foi a atitude insensata dos Gálatas. Eles achavam que para a salvação, ou para ser aceito, eles precisariam fazer algo mais. Eles teriam que dar uma contribuição. Ou seja, o sacrifício de Cristo não era o suficiente. Não era o suficiente. Foi uma desobediência? Sim. Por quê? Porque ele foi ensinado, ou eles foram ensinados como deveria fazer. O que de fato valeria. Assim como nós. O texto vai dizer, cara, se tu não tivesse tido a consciência e a compreensão, seria melhor para vocês. Mas como vocês sabem, meu amigo, vai recair sobre vocês, se vocês não agirem conforme a gente tem a orientação. A compreensão da graça, repito. Entendendo que o sacrifício é o suficiente. Gente, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, redimiu todos os nossos pecados. Ponto. Nada que eu fizer a mais, vai ser o suficiente. Nada que eu fizer. Não é beleza física, não é economia no bolso, não é um leito irrepreensível, enfim, não é, cara. É o sacrifício de Jesus. Então, são insensatos porque acreditaram que poderiam dar uma ajudinha a Deus na sua salvação, na sua caminhada. E não dá, não adianta. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus, Espírito Santo. Quem fez o sacrifício, levando a nossa culpa sobre ele, foi o próprio Deus, Jesus Cristo. Pronto. Não adianta a gente querer fazer algo mais. Lembrando que uma coisa é você não ter poderes para redimir ou para tirar a carga do pecado. Outra coisa é você evitar, se esconder e não buscar a sua santidade, a sua santificação, porque isso é um processo, tá? Eu preguei em outro momento aqui, a justificação ela é imediata. Todos somos justificados. Pastor, mas eu tenho 30 anos de evangelho. Meu irmão só tem 6 meses. A justificação é igual. Não tem um mais justificado do que outro. Não. O sacrifício de Cristo foi pleno. A santificação não. É um processo. Eu estou sendo santificado. Eu estou sendo tratado, trabalhado. E aí, para essa santificação ocorrer,
tem tentações, tem provações, tem lutas, tem diversas experiências. Essa santificação, ela é necessária. Amém? Legal, JP. Obrigado, Valnei, pela pergunta. Recebi mais uma pergunta aqui no WhatsApp. Diz assim: qual é a relação de Abraão com os Gálatas no versículo 6? Qual a relação de Abraão com os Gálatas? No versículo 6, diz assim, versículo 6, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado ou imputado, em outras versões, como justiça. Tá, qual é a relação? Por que Paulo coloca Abraão no meio do nada aqui? Enquanto ele está falando sobre o Espírito, sobre a carne, aí do nada ele coloca o Abraão no meio da conversa. Por quê? Porque os Gálatas, como estavam sendo seduzidos pelos judaizantes, ou seja, pela circuncisão, pelas leis cerimoniais e tudo aquilo, eles tinham a tendência de se colocarem debaixo de Abraão. Somos filhos de Abraão por fé. E aí, o apóstolo Paulo ele começa a combater isso também. Primeiro ele utiliza o quê? A experiência dos Gálatas. Cara, vocês viram tudo isso. Vocês sentiram pelo Espírito. Vocês perceberam o Evangelho e agora querem resolver do jeito de vocês? Nesse segundo momento, ele vai fazer essa defesa utilizando a figura do Abraão. Ah, vocês acham que são filhos de Abraão? Ah, vocês querem se justificar ou justificar a sua doutrina por causa de Abraão? Essa era um motivo, né? uma razão pelo qual o Paulo insere aqui, coloca o Abraão aqui nesse contexto. No caso, no versículo 6, ele vai falar um pouco sobre isso. Tá? E aí, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que é justamente onde tem esse texto, que o Paulo utiliza esse texto aqui, ele está dizendo que foi o suficiente o Abraão crer para que ele fosse, na minha versão, creditado como justiça, como justo. Ele creu, ele teve fé para isso. Só que os judaizantes, Paulo vai falar isso também lá em Romanos, tá? Romanos ele vai falar sobre isso. Como se os judaizantes, como se Deus tivesse uma dívida com eles. Como se tivesse uma dívida. Obrigado. Tá? Então Paulo está dizendo, cara, calma aí. Não tem dívida nenhuma. Não tem dívida nenhuma. Nós é que devemos. Paulo mais uma vez vai combater isso. O Abraão creu em Deus. Primeiro ele creu em Deus. Depois ele foi circuncidado. Porque eles também queriam argumentar a circuncisão de Abraão. Não era por graça, por que ele foi circuncidado? Por que ele fazia isso? Só que o texto vai dizer em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que primeiro ele creu, depois é que ele foi circuncidado. Ou seja, tudo aquilo que ele fez, aquilo que eu conversei com Ramsés, né, agora, tudo aquilo que ele fez não foi para acreditar, não foi para confiar, não foi para ter fé. Ele só fez aquilo porque ele já confiava em Deus. Ele só saiu da casa do pai porque ele já confiava em Deus. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para qualquer lugar que eu vou te mostrar. Ele acreditou e foi. Ele acreditou e foi. Primeiro ele creu. Depois ele agiu como os judaizantes queriam que todo mundo fizesse. Só que nesse momento já havia sido abolido. Por quê? Porque o próprio Cristo já havia feito isso. Lembra do sábado? Que ele guardava o sábado, tá? Só que chega uma vez que ele precisou fazer o bem a um animal. Aí os caras, rapaz, trabalhando ainda hoje, trabalhando no dia de hoje. Teve um momento que ele estava no templo e chegou um camarada lá com a mão mirrada. Aí ele foi fazer o bem de novo, Marcos capítulo 3. Aí o povo, poxa, como é que pode num sábado? Teve outro momento que ele estava dando lições para os seus discípulos, aí num sábado, e os caras começaram a questionar. Aí ele falou, cara, olha para Davi, até Davi comeu, fez esforço num sábado. Ele cumpria a lei,
porém os princípios eram mais importantes. Ele cumpria a lei, mas quebrava o sábado. Entenda, quebrava o sábado da maneira como todo mundo queria que acontecesse. Pode deixar. Como todo mundo queria que fosse cumprido, tá? Era mais ou menos isso. O que o Paulo está dizendo aqui, quando ele usa o Abraão, é o seguinte, olha, e ele fala mais na frente aqui. A lei, se você viver pela lei, se você, como é que ele vai dizer mais na frente? É evidente que, né, a lei não é baseada na fé, o contrário. Quem praticar essas coisas, por elas viverá. Ou seja, se eu quero me confiar na lei, eu vou viver pela lei. Só que o texto vai dizer no versículo anterior que é maldito quem tenta viver pela lei, porque não consegue cumprir toda ela. Não dá, não consegue cumprir toda a lei. Cara, Jesus, quando chega no Novo Testamento, né, lógico, aí alguém vai falar sobre o adultério. Aí ele vai falar, cara, realmente Moisés é muito cruel, né, macho? Se for pego no adultério, tem que apedrejar, coisa e tal, não sei o quê. Aí Jesus fala, eu, porém, vos digo, aquele que pensar na mulher do outro, já o quê? Já adulterou. Já adulterou. O que é pior? Aquela lei que a gente tenta viver e não vai conseguir nunca? Ou você achar que pode ajudar Deus na sua santificação, na sua salvação, na sua justificação? Os dois são terríveis. Porque o Evangelho, a boa nova do Evangelho, é que ninguém pode cumprir a lei, mas o próprio Deus enviou o seu Filho para redimir a nossa culpa, o nosso pecado e nos fazer uma nova criatura. Então, por isso que Paulo fala do Abraão, porque aquele povo estava querendo usar o Abraão como modelo e como exemplo. João Paulo? Oi. Então, pelo que eu entendi aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, pelo que eu entendi, o apóstolo Paulo, ele queria provar que não existia outro meio de salvação além da graça por meio da fé. Porque ele citando Abraão aí, citando Abraão lá, né, usando o texto de Gênesis 15:6, então ele quis dizer que não existe outra salvação além da graça por meio da fé, e o Antigo Testamento ensina a justificação pela fé. É Sim. Isso que ele quis dizer? Sim. Olha, o texto vai dizer lá em Gênesis, mas eu vou aproveitar ainda em Gálatas aqui. Ele creu e isso foi-lhe imputado como justiça. Quem foi que justificou Abraão? Então até lá foi graça, porque tudo o que ele fez foi por fé, e essa fé foi-lhe imputado, foi-lhe creditado como justiça pelo próprio Deus. Até Abraão lá atrás foi justificado pelo próprio Deus. Essa é a vida do cristão hoje. Essa é a vida do cristão hoje. Todos nós somos justificados pela fé. Todos nós somos justificados pelo próprio Deus. Eu não vou conseguir tirar a carga, o peso do pecado sobre mim. Eu não vou. Você não vai. Abraão não podia. Os Gálatas não podem. Não dá. Paulo está dizendo mais uma vez, eu reforço com vocês. Abraão foi-lhe imputado, foi creditado pelo próprio Deus como justo, ou a justiça. Assim é com cada um de nós. Legal, JP. Deixa eu passar aqui rapidinho pelo nosso chat no canal no YouTube. Presbítera Eneida comenta, glória a Deus, linda a fé de Abraão. Recebi mais uma pergunta aqui no WhatsApp. JP diz assim, Abraão é o exemplo mais claro de justificação no Antigo Testamento? Mais claro de justificação. Abraão é um excelente modelo, mas se eu for para Abacuque, eu vejo outro modelo gigantesco. Abacuque começou a questionar com Deus, ei macho,
aquela galera ali não tem condições não, mano. Porque o ímpio só prospera sobre o justo. Abacuque conversando com Deus. Aí Deus fala, Abacuque, fica tranquilo, que eles serão condenados. Logo em seguida, acontece de novo, com outro grupo. O Abacuque, Deus, eles estão prosperando sobre os justos. Aí Deus fala, Abacuque, fica tranquilo, porque eles serão condenados. O justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2. Se eu não me engano, capítulo 2. Então, mais um fato, mais um caso de que eles são justificados pelo próprio Deus. Jonas vai para Nínive pregar. Ah, ele vou nada, mano. Aquela galera lá não presta para nada. Não vou, não é justo. Não é justo. Vai para outro lugar. Deus pega ele, acaba indo, né, barriga de um peixe e tal, vai para onde ele tinha que ir. Quando chega lá, ele vê a imundícia do povo, a corrupção do povo e fala, Senhor, rola não, está complicado aqui. Aí faz surgir uma árvore, faz brotar uma árvore. Ele se senta na árvore, embaixo da árvore, com a sombrinha bacana. Aí ele começa a pensar, meditar, não sei o quê, passa um tempo. Depois a árvore é arrancada, morre, se acaba. Aí ele fica revoltado. Jonas, uma árvore, macho, que não foi tu que plantou, tu ficou pouco tempo com ela, tu ficou revoltado com isso, quanto mais esse povo aí que é meu. Vai lá e prega. O povo foi justificado por Deus, quando enviou Jonas a pregar, e pela fé aquele povo compreendeu a mensagem. Então, diversos modelos, exemplos de justificação que o povo não fez, mas Deus fez por eles. Deus fez por eles. Se eu quiser usar o Noé como justificação, eu posso usar o Noé. Eles não foram justificados porque foram bonzinhos. Não foram. Imagina um camarada pregar durante 100 e poucos anos, que vai chover, vai vir uma chuva que vai inundar tudo. Nunca havia chovido. Nunca havia chovido. E ele vai pregar, enquanto construía uma arca. Era por fé ou não um negócio desse? Ele confiava, ele acreditava. Ele acreditava. E por conta de acreditar, ele obedeceu. Ou seja, primeiro a fé, depois o resultado da fé. Eles foram justificados. Noé e sua família. Noé e sua família. Fizeram o quê? A família? Fizeram nada. Não sei, né? Não sei os critérios de Deus. Mas foram justificados porque Deus quis justificar. Então, Abraão é um exemplo gigante de justificação e tantos outros quando eu olho para o Antigo Testamento também. Legal. No versículo 5, o que Paulo queria dizer com a operação de maravilhas é incerto. Versículo 5 diz assim: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera maravilhas entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Está dentro do contexto, do versículo 1 ao versículo 5, quando Paulo está comparando sempre o espiritual com o carnal. Aí ele está dizendo, esses milagres que vocês viram aí, foram realizados pela intelectualidade? Foram realizados pelo conhecimento que vocês têm das doutrinas? Foram realizados pelo conhecimento que vocês têm da lei? Foram realizados porque vocês guardam o sábado? Foram realizados porque os costumes têm sido praticados por vocês? Ou foi através do Espírito? Ou foi um poder sobrenatural do Deus que foi pregado para vocês? É isso. Dentro desse contexto, dos 5 primeiros versículos, ele está fazendo essa comparação entre o espiritual e o carnal, e mostrando para os Gálatas que eles vivenciaram algo extraordinário. E por conta de palavras bonitas, conversas legais, uma doutrina que até aparentemente era bacana, eles estavam se deixando levar. Aqui é um conjunto de exemplos que Paulo leva
para os Gálatas em relação às suas experiências. Cara, vocês viveram isso. Como é que agora vocês querem modificar aquilo que vocês aprenderam? É isso. Contigo, JP. Beleza, cara. Então, já falei de Abraão, né? Eu quero finalizar, então. Paulo prossegue, fala: vocês sabem, pois, que os que são da fé, são filhos de Abraão e tal. Vou passar um pouco aqui e vou lá para o versículo 10, vamos lá. Diz assim: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Olha que interessante aqui, ó. Ele fala: cara, vocês estão querendo se apoiar na lei, na prática da lei, certo? Só que vocês têm que prestar bem atenção numa coisa. Se vocês têm a lei como parâmetro, e vai dizer: aquele que não persiste em aplicar, praticar tudo o que essa lei diz, se eu me proponho a ter como base a lei e referência à lei, e não pratico uma coisinha que tem naquela lei, que seja uma, eu sou amaldiçoado. E ninguém vai conseguir praticar toda a lei, ok? Ninguém vai conseguir. É isso que ele está falando aqui no versículo 10. Aí no 11, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Não dá. Os meus esforços não são os suficientes. Por quê? Porque eu não vou conseguir cumprir toda a lei. Por isso que eu não vou conseguir ser justificado. Pois o justo viverá pela fé. Mais uma vez aqui, o Paulo levando para o Antigo Testamento, ou para o conhecimento daquele povo que ele tinha da lei, da palavra, da tradição, e ele leva, como eu falei anteriormente, para o Abacuque. Abacuque que cita isso: o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ora, a lei, ela exige práticas. A fé exige obediência como consequência. Então, a lei não é baseada na fé. Ao contrário, diz o texto: quem praticar essas coisas, por elas viverá. Versículo 13. Cristo, aqui como é o fechamento maravilhoso aí, como é que a gente fala? Paulo fecha assim, show de bola. Só não vou falar que é chave de ouro, porque chave de ouro era uma cachaça aí, não era antigamente? Ainda é, né? Ainda é. Mas Paulo fecha aqui, cara, muito massa. Ele fala: olha, gente, dito isso, né? Dito isso, espírito versus carne, lei versus graça, ele vai falar: dito isso, Cristo nos redimiu da maldição da lei. A lei é uma maldição, não é coisa boa, porque ninguém vai conseguir cumpri-la, entende? Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Seja homem, seja mulher, seja grego, seja gentil, seja em qualquer lugar, a graça está sendo derramada sobre todos nós. Repito, não tem nada que eu possa fazer para me justificar diante de Deus, até porque o sangue de Cristo me cobre e esconde de Deus, ou me purifica, ou cobre uma multidão de pecados. É pelo sangue de Jesus. É pelo poder de Cristo naquela cruz, que limpa a minha vida, o meu coração, que tira os meus pecados. Ele, de fato, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você, que somos pecadores, arrependidos, ou seja, confiamos no sacrifício de Cristo, entendemos que somente nele temos a reconciliação com Deus, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Porque o sangue é poderoso. O sangue é puro.
não é um cordeiro maculado, não é um cordeiro impuro, não. É o próprio Deus se fazendo maldito em nosso lugar, levando a nossa culpa e tirando tudo aquilo que impede o meu e o seu contato com o nosso Deus. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai dizer, ainda em Romanos, agora em capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele nos entregou de forma gratuita. Quer dizer, para ele teve um alto preço. Preço de sangue, como diria Pedro. Preço de sangue. E esse preço eu não consigo pagar. Você não consegue pagar. Amém. Bom, meus irmãos, estamos caminhando para o final de mais um Diálogos Bíblicos, tá? Desde já eu quero agradecer a participação dos irmãos aqui de forma presencial e você aí de casa também sempre participando com a gente. Eu vou voltar a palavra então para o pastor João Paulo Quintela para que ele faça as suas considerações finais. Amém. Eu queria agradecer, cara, a participação das pessoas que estão presencialmente com as perguntas, né, com incentivo, com apoio. E também quem está de forma remota, de forma online, também participando. Compartilha com a galera aí essa live, né? Compartilha com o maior número de pessoas. Gente, nosso intuito é propagar o Evangelho e, claro, com muita cautela, com muito cuidado para não propagar aquilo que não é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? A gente se propõe aqui no Diálogos Bíblicos estudar, se dedicar e trazer para vocês sempre o melhor que a gente consegue quando revela Jesus Cristo, tá? Agradecer o Tiago também por mais uma condução maravilhosa do nosso Diálogos Bíblicos e convidar você a se debruçar em Gálatas, em nome de Jesus. Já falei isso uma vez aí, né? Em nome de Jesus, gente. Leia Gálatas, cara, mas com esse óculos mesmo, sabe? Leia Gálatas entendendo que naquela igreja tinha um grupo querendo perturbar o juiz do povo. E o apóstolo Paulo, com todas as forças, ora mais tranquilo, ora mais exaltado, ora irônico, ora mais... Enfim, olha para Gálatas, lê e relê o capítulo 3, o capítulo 2, o capítulo 1, que nós já passamos. Próxima quarta-feira é ainda no capítulo 3, né? Do verso 15 até o final. Mas medita, ora em cima desse livro, que é maravilhoso, gente. É tremendo. A doutrina que você encontra está nas Sagradas Escrituras. Cristo nos comprou e nos libertou da maldição da fé. As minhas obras, as minhas boas atitudes, não destroem o poder do pecado, porque o poder do pecado só destrói com a pureza do Cordeiro de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Valeu, Tiago. Amém. Legal, JP. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Francisca Vasconcelos, sempre participando aqui das nossas programações. Abraço, Francisca. Bom, que lembra... Cara, deixa eu mandar um abraço para a irmã também. Francisca, né? Ela que está em São Paulo, tá? Sim. Eu estive em São Paulo, tive a oportunidade de conhecer algumas irmãs da irmã Francisca, mas ela mesma eu não consegui, infelizmente. A gente teve que viajar antes. A gente até ia passar na casa dela no sábado à tarde, eu acho, mas a gente teve que viajar antes. Então, Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado pela recepção aí em São Paulo. Não tive a oportunidade de lhe ver, lhe conhecer, mas um dia, quem sabe, tá? Deus te abençoe. O pastor JP está falando da semana que ele passou em São Paulo com o pastor Mateus Vasconcelos, né? Nos bastidores, ouvi até falar que estavam esperando uma das tias do Mateus a presença do irmão Tiago, né? Mas era o JP que chegou lá de forma surpreendente. É isso, mas deu tudo certo. Gente, domingo temos culto de celebração, tá? Às 18h30, de forma presencial, ministração da palavra com ele, pastor Mateus Vasconcelos. Eu quero lembrar os irmãos também que em novembro nós retornamos com o 4º e último módulo da nossa escola bíblica dominical, tá? Vai ser de forma presencial, então se programe em novembro, a partir do dia 7 de novembro, às 9 horas aqui na igreja, Escola Bíblica Dominical. O último módulo vai ser com o pastor João Paulo Quintela e também o nosso querido pastor Mano Góes. É isso, Deus abençoe a todos, fiquem na paz, tchau, tchau. O Ramos botou até no chat cobrando os irmãos, ó, venham para a igreja.
quando o irmão Rames lembra de botar o microfone, ajuda muito.